Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Vereador, é uma honra recebê-lo aqui novamente na Rede Top de Rádios. O senhor já sentou na cadeira mais alta do Executivo aqui de Campo Grande. Hoje, vendo Campo Grande de fora dessa cadeira, qual é a diferença que salta aos seus olhos entre o que o senhor imaginava que seria possível e o que realmente está acontecendo na prática? Boa tarde. Boa tarde, Edilene. Boa tarde, Júnior Ferreira. Boa tarde, José Abner. Boa tarde aos internautas, aos ouvintes do jornal da Top FM. O que mais me entristece é a ausência de planejamento administrativo. O que nos traz a tristeza é você ver secretários extremamente deslocados e sem conhecimento de qualidade técnica para exercer a função diante de uma capital que se aproxima de 1 milhão de habitantes. Não é possível que Campo Grande não tenha para ser diretor-presidente, por exemplo, da Fundação de Esportes, um professor de educação física. O diretor hoje de esportes nosso é um médico. Não é possível que a agência de regulação totalmente técnica ela seja presidida por um pastor e não por um técnico. O IMPCG, o Instituto de Previdência, é comandado por um sindicalista. E se você vê a AGETRAN, não tem um técnico de engenharia de trânsito, tem outro pastor lá também. Então, a gente vê com tristeza uma saúde pública que não tem uma secretária, um secretário, mas tem um chamado de comitê gestor que eles importaram do município de Iguatemi, terra natal, né, do esposo da vice-prefeita, enquanto Campo Grande tem quantos e quantos técnicos e médicos que estariam à frente dessa pasta, porque conhecem a realidade da saúde pública no município. Enfim, falta planejamento administrativo e seriedade. O que eles estão fazendo é uma aventura e vai custar muito caro para Campo Grande. E estamos vendo que já está custando muito caro para a população, né? Evidentemente que você, quando não tem de volta os tributos e os impostos que você contribui para os serviços públicos, começa a insatisfação. Ela conseguiu chegar a quase 85% de ruim, péssimo e irregular na última avaliação. Um recorde dentro da cidade. Ela começa a ter manifestações e nós vimos que manifestações estão terminando porque ela não admite que as pessoas apontem os problemas, porque ela manda a força policial frear qualquer manifestação democrática. Vereador, podemos abrir os microfones aqui para que algum ouvinte que queira fazer uma pergunta possa fazer para o senhor ao vivo? Com certeza absoluta. Está preparado, Júnior Ferreira, para falar nosso número? Sempre. Bora lá então. Nosso então, tá WhatsApp aí.
Então tá aí, quem quiser participar, Edilene Marquinhos, pode mandar mensagem aqui para o 99218-8550. Já temos participações, né? 99218-8550, o ouvinte pode mandar pra gente aqui. Já tem, Júnior Ferreira, alguma tem pergunta? Participações aqui. O pessoal tá mandando abraço por enquanto, né? Deixa eu ver aqui, o Luiz Paraguai tá mandando por aqui, né? Bom dia, e a gente deixa em aberto aí para os nossos ouvintes, portanto, 99218-8550, participações. Se o senhor estivesse hoje como prefeito, nesse exato momento, diante de todos os desafios que nós estamos vendo, o que o senhor faria de diferente para que a capital morena avançasse mais rápido e com mais equilíbrio? Tudo diferente. Primeiro, montaria uma equipe absolutamente técnica, pluripartidária, sem vinculação religiosa ou grau de amizade. Hoje, se para você chegar à prefeita, e é difícil, você passa por parentes dela, que recebem valores que ela não abre a caixa preta. Ela sempre quer imputar a responsabilidade do passado. Acontece que o bom gestor olha para frente. O bom gestor planeja o presente e executa no futuro. O bom administrador não precisa usar a sua autoridade e ser autoritário. Ele precisa usar a sua autoridade para, com firmeza, entregar obras e devolver ao cidadão a razão de se viver numa cidade como Campo Grande. Está faltando humanidade, está faltando transparência pública. São escândalos atrás de escândalos. É desvio de 156 milhões na saúde pública. É luzes de Natal contratadas a quase 2 milhões de reais. É aumento do seu próprio salário em quase 100%. Isso é inconcebível em Campo Grande. Retornamos com o Jornal da Top e hoje nós estamos conversando com o prefeito, o vereador de Campo Grande, né, Marquinhos Tradi. Ex-prefeito de Campo Grande, né? Campo Grande, né, Marcos? Exato. Aliás, um dos grandes prefeitos aqui da capital, do Mato Grosso do Sul. Inclusive o Marquinhos pegou de uma gestão muito difícil na época, não sei se você lembra disso, né? O Marquinhos foi eleito depois do Bernal. Né? E é importante a gente falar sobre isso, mas Marquinhos, eu já entro, porque não tem jeito, eu vou ter que fazer essa pergunta. Marcos, só um pouquinho. Você tem pergunta de ouvinte? Muita pergunta, pipocou o WhatsApp aqui. Tá, é que eu estou afiado hoje para fazer uma pergunta pro Marcos, né, pro vereador, quem sabe aí vai galgar aí algo maior, né? E aí tem grandes chances aí de voltar depois para o executivo também. É um nome muito forte. Mas a gente precisa falar sobre certas coisas aqui em Campo Grande, porque está na hora de colocar pingos nos is aqui na capital do estado, porque nós estamos falando de uma capital que não é para amador. Nós precisamos falar de coisas seríssimas aqui na nossa cidade. E eu acho que está na hora de parar com blá blá blá, conversa fiada e ser mais efetivo de verdade e resolver a questão. E resolver a questão muitas vezes não é ir em emissora de rádio, falar um monte de besteira, mas é provar na prática que tem competência e tem jeito para fazer as coisas. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco aqui com o Marquinhos. Mas antes, né, Júnior Ferreira, qual a primeira pergunta que você selecionou aí dos nossos ouvintes? Porque tem muita pergunta. Pois é, tem uma pergunta aqui que ela é bastante interessante, tem um assunto que é polêmico. Primeiro, o Luiz falou o seguinte assim, esse aí só fala também, não fez nada na prefeitura. Aí ele pergunta em seguida, eu gostaria de saber sobre o esgoto do meu bairro, que estão mexendo para e nunca termina. O que eles vão fazer? O bairro é o Monte Alegre, Aimoré, na Guaicurus. A Guaicurus está um caos. O Luiz está perguntando aqui sobre o esgoto da região ali do Jardim Aimoré. Luiz, eu compreendo a divergência e o seu comentário de que eu apenas falo e não fiz absolutamente nada. Eu respeito a sua opinião e não vou determinar que a guarda ou a força policial te derrube no chão ou te maltrate. Pois bem, eu
fiz uma administração sem nunca reclamar do que eu peguei dos antigos gestores Alcides Bernal e Gilmar Olarte. Eu trabalhei e mostrei para Campo Grande, mesmo enfrentando uma pandemia, que é possível você organizar economicamente, contábil e financeiramente uma administração, desde que você tenha responsabilidade para gerir os recursos sem gastar a mais do que você está recebendo. Ou seja, nós fizemos muitas obras dentro de Campo Grande. Tanto fizemos que na nossa reeleição nós fomos reeleitos já no primeiro turno. E o eleitor, ele está atento, cada vez mais observador, para que dê novamente um mandato para quem já estava há 4 anos. E nós fomos aprovados com quase 86% da nossa população. Acresce também, Luiz, se você quiser digitar o meu nome aí no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, você vai ver que o Marquinhos Trade é o único gestor dos últimos tempos que esteve no Executivo e não teve nenhum bem bloqueado e não responde por nenhum ato de improbidade administrativa ou por corrupção. Depois você digita outros nomes aí, que foi prefeito e governador de estado, que você vai ver que estão todos com bens bloqueados e com processos de corrupção. Mas respeito sim a sua opinião. Com relação a Aimoré, ao Monte Alegre, nós como prefeito fizemos obras lá também sim. Eu estive pessoalmente no bairro onde o seu Luiz reside e dentro das nossas possibilidades nós executamos tudo aquilo que a gente tinha condições de fazer. Com relação ao esgoto, não é de competência do Executivo Municipal, e sim da Águas Guariroba. Aqui, inclusive, vereador, no nossa transmissão do YouTube, o Gilberto diz: o único vereador do povo, vamos pra cima, Marquinhos. O José Alencar está falando aqui: Marquinhos, o que a Câmara dos Vereadores pode fazer contra essas demandas da prefeita? Olha, a Câmara de Vereadores, ela é um poder independente que fiscaliza, noticia aos órgãos de controle que têm hoje uma maior respeitabilidade perante o cidadão para apurar eventuais irregularidades praticadas por gestor. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar se o entrevistado confia mais na Câmara Municipal ou no Ministério Público, você vai ver que o Ministério Público vai ter uma vantagem muito distante das opções da Câmara Municipal. Então a gente tem colhido as informações enviadas aos órgãos de controle externo, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas do Estado. Marcos Rondon, já prepara a sua pergunta. Só mais uma pergunta do ouvinte agora, Júnior. Então, temos ouvintes aqui, o Almir Guimarães e outros ouvintes, inclusive, estão perguntando: Marquinhos, você pretende ser candidato a prefeito na próxima eleição? Olha, a próxima eleição não vai ter a disputa para o Executivo Municipal. Uhum. A próxima eleição, ano que vem, você vai escolher o novo presidente da República, os 2 novos senadores do Estado, os 8 deputados federais e os 24 deputados estaduais. E nós estamos vendo a possibilidade de lançar uma candidatura, dependendo do momento, das circunstâncias, da situação, para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, ou seja, para deputado estadual.
É isso aí, Marcos. Perfeito? Ó, perfeito? Ele já respondeu uma pergunta que eu ia fazer mesmo para ele agora. Marquinhos, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu preciso entrar naquela conversa que a prefeita Adriane, ela acabou chamando a Rose de desocupada, me parece. Aí diz que todo mundo conhece a tua vida, né? E outras coisas que foram ditas ali, eu acho que no momento talvez de desabafo, de estar nervosa, ou enfim, eu não entendi muito até agora, porque o gestor público ele tem que ter o equilíbrio de ser muitas vezes criticado e aprender a sair da crítica com elegância, né? Você precisa aprender de verdade a responder às pessoas com elegância e com educação, até por força também do cargo que você ocupa. Imagina que eu, prefeito da cidade, não gosto de alguma coisa e aí eu começo simplesmente a destratar as pessoas que não concordam comigo ou que criticam, né, a forma como eu trabalho. Desde que a crítica seja única e exclusivamente... Eu acabei de ver você sair de uma situação aqui agora, né, em que alguém falou algo para ti, mas que você não perdeu a elegância para responder. Então, assim, agora se eu ficar bravo com todo mundo que começaram a me criticar, para que eu vou me candidatar a algum cargo público se eu não consigo né, lidar com as críticas? Né? Então, em primeiro lugar, Marquinhos, como é que você viu tudo isso? Né, e o que você poderia fazer uma análise rápida, né, sobre esses assuntos que aconteceram e que estão aí circulando toda Campo Grande? Olha, com muita tristeza. Ela que sempre fala que não se devem politizar as questões, ela, de maneira irresponsável e criminosa, lançou acusações contra a minha pessoa, contra a ex-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto e criminalizou cidadãos e cidadãs, mães atípicas, senhoras de idade de Campo Grande, carimbando-as de bandidos e bandidas fortemente armadas com o intuito de prejudicar a figura e a honra da prefeita. Ora, infelizmente, a gente ouviu esse comentário infeliz e criminoso da prefeita. Ela, Adriane Lopes, politizou uma questão que talvez ela tinha a missão de pacificar. Ela, ao invés do diálogo, ela preferiu a agressão. Ela, ao invés da bandeira branca, ela preferiu o incêndio. E um gestor, principalmente de uma capital, tem que ter a moderação suficiente e o equilíbrio para entender as divergências, principalmente numa gestão que não consegue entregar ao cidadão o que ela prometeu durante as eleições. É natural que se tenha oposição. A unanimidade é burra. E ela tem que saber absorver as críticas, porque são através das críticas que você aperfeiçoa o seu modo de vida e o seu modo de governar. Ora, a prefeita deveria liderar. A prefeita tem o dever constitucional de falar a verdade, mas ela optou por suposições delirantes. Tinha manifestante? Tinha. Era de um número excessivo? Não tinham 15, 20 pessoas lá com cartazes. Uma aglomeração anã, fácil de ser controlada, tranquila. Mas usaram uma força excessiva, desproporcional, contra senhoras de idade, contra mães atípicas, num ato de absoluto descontrole e, acima de tudo, de violência no trato ao ser humano. E o que fez a prefeita Adriane Lopes? Preferiu escolher uma emissora
e com frases soltas acusar que eu, Marquinhos Trade, contratei bandidos armados que foram de ônibus com o intuito de causar mal ao evento da prefeita. E ela disse, isso já é costume do Marquinhos Trade e da Rose Modesto. Eles estão fazendo isso em todos os eventos. Ora, Marco, se estava sendo repetido, por que ela não foi e fez um registro de ocorrência junto à autoridade policial? É porque ela criou uma história. Ela encenou para justificar o ato reprovável do secretário de Segurança e da sua equipe que estava no local. Ela preferiu, ao invés de falar a verdade e reconhecer o excesso de força, ela preferiu utilizar o microfone público para destruir reputações e criminalizar cidadãos. Não é assim que se governa. E o mais triste de tudo isso é que era um momento de celebração. As mães lá com as crianças, idosos, né? As pessoas estavam lá para se divertir, para entrar no clima do Natal e virou esse momento. Inclusive, tem um vídeo viralizando nas mídias sociais que o senhor não está falando com moleque. Essa é a frase, inclusive, do título, que o senhor enquadrou lá o chefe de segurança da Adriane. O que o senhor tem a dizer sobre esse momento que aconteceu? Olha, o secretário de Segurança, ele foi convidado a dar a sua versão. E a partir do momento que ele diz, olha, senhores vereadores, imprensa que estava lá, ele afirma o seguinte, não façam falsas acusações, não houve violência. Meus subordinados, eles não derrubaram nenhuma senhora e não empurraram nenhuma mulher. Tudo isso que está na mídia é fake news. Ora, é muito difícil você destruir e desacreditar das imagens. O direito criminal, ele avança numa prova mais idônea e segura, que são câmeras que auxiliam no desfecho, no deslinde de crimes cujas autorias são desconhecidas, ou quando seus autores oferecem uma versão incompatível com as imagens. Porque as câmeras, elas retratam o que de fato aconteceu. Enquanto que a versão do ser humano, ela pode destoar conforme o temperamento, o clima e até mesmo o estado de ânimo dessa testemunha. Bruno Ferreira, já separa aquela pergunta especial aí do nosso ouvinte, porque tem muita gente também mandando mensagem aqui, vereador Marquinhos, pelo YouTube. Olha só, o Cadu Cosmos fala aqui, fala pro Marquinhos que nós queremos ele no municipal, precisamos dele na Câmara e depois na Prefeitura de novo. Fala para ele não entrar como deputado. Eita! Aí tem gente aqui falando aqui, ó, auxiliadora, a prefeita foi muito infeliz, ela deve ao vereador Marcos Trade que ele tirou ela do anonimato que vivia. Olha só, o reconhecimento da população campograndense, hein, vereador? E verdadeiro, né? Não é manipulação, não é criação, não são invenções. Mas eu digo que o fato de eu disputar uma cadeira como deputado estadual, nada impede de nós buscarmos o retorno à prefeitura municipal em 2028. Evidentemente que temos que pedir primeiro, né, as bênçãos de Deus e o apoio da população. Caso contrário, isso não vai acontecer. E com relação também da Adriane Lopes ser anonimato, na época nós a escolhemos como vice
e referendamos o seu nome como vice novamente e não me arrependo, porque arrependido deve estar ela, porque é melhor você ser conhecido como traído do que chamado de traidor. É forte isso, né, gente? Inclusive, olha só, o Rogério diz: Marquinhos, você é diferenciado. A Sueli, vereador que defende o povo. A Carol tá falando aqui: Marquinhos, você foi o melhor prefeito de Campo Grande. O Cadu ainda tá falando aqui: fala pro Marquinhos que eu amo o trabalho dele, ele ama muito a nossa capital. Também tem gente mandando aí no WhatsApp, né, Júnior? Tem pergunta no WhatsApp aqui. É verdade que o Lídio está administrando a cidade? Pode isso ou não? Quem fez essa pergunta foi o Falcão. Olha, isso é uma suposição que a cada semana ganha contornos de autenticidade. Ele tem aparecido de maneira muito atuante em atos decisivos da administração municipal. Ele é um agente político e eu não vejo aí nessa questão nenhuma maldade dele opinar, orientar e aconselhar a sua esposa. Agora, se ele está gerindo a capital, isso seria muito leviano da minha parte afirmar positivamente. O senhor, inclusive, está sendo alvo de muitas polêmicas devido a esses comentários da prefeita falando cada coisa, né? Eu no lugar dela, sinceramente, eu não falaria desse jeito, não. Precisamos de sutileza, né? Saber falar em cada momento. Mas, inclusive, o senhor disse que, devido a esses comentários, essas polêmicas, o senhor ia tomar uma atitude. Tem como revelar para nós qual foi a atitude que o senhor tomou? Olha, diante de tantas acusações, a prefeita, ela acusou a mim e a Rose Modesto de agenciarmos, financiarmos e contratarmos bandidos armados com mais de 50 passagens pela polícia para tumultuar o evento dela. Ora, isso é uma acusação muito grave. E depois ela disse que o Marquinhos Trade, não tem moral para falar de mulheres porque todos conhecem a sua história. Bom, a prefeita conhece muito a minha história e é por isso que ela aceitou ser minha vice. Ela conhece tanto a minha história que ela recebeu o aval do esposo dela para continuar sendo a minha vice. Portanto, isso por si só já colocaria um ponto final nessa frase criminosa e irresponsável da prefeita Adriane Lopes. Eu creio que ela passou e ultrapassou todas as fronteiras legais e éticas de uma relação entre seres humanos. E o que ela chama de história, porque ela não teve coragem de afirmar, é a armação criminosa que está em apuração na Polícia Federal, que fizeram na eleição de governo, imputando a mim eventuais crimes previstos na parte geral do Código Penal de crimes sexuais. Todos esses crimes, todos, foram arquivados. A Justiça sequer me ouviu até hoje. E com base nos depoimentos, porque elas se retrataram, uma juíza, uma mulher, arquivou o caso sem julgamento e início do processo. Por quê? Porque, diferentemente da prefeita, a justiça não faz política. A justiça faz análise técnica. A justiça apresenta provas. E ela determinou o arquivamento sem me ouvir,
porque constatou que as provas que eles elaboraram eram provas falsas, forjadas, e não havia nenhum fundo de verdade. Serviu para momentaneamente abalar a minha estrutura e o meu reconhecimento junto à população, para que eles pudessem vencer as eleições. Razão por quê? Medidas jurídicas já tomadas, estou dizendo em primeira mão aqui no Jornal da Top FM, para Edilene e para o Júnior. Entrei ontem, através do meu advogado, Dr. Valdir Custódio e Caio Molina, com uma queixa-crime pelos crimes tipificados contra a honra no Tribunal de Justiça, porque foi praticada por prefeita municipal, pedindo a condenação da senhora Adriane Lopes e uma indenização a ser fixada, porque o que ela falou é mentira, é inverdade, é criminoso o que ela falou nas rádios de Campo Grande. Então vocês entenderam? O Marquinhos está trazendo aqui para nós em primeira mão a atitude que ele tomou ontem, após toda essa polêmica aí que envolveu um momento tão bonito, né? Um momento de celebração, um momento das famílias ali se reunirem, porque muitas famílias daquelas não têm nem condições de ter, às vezes, uma árvore de Natal, né, vereador? Sem necessidade alguma. Se você pegar todos os vídeos, você vai se certificar que são os mesmos manifestantes que há 15 dias antes estiveram na frente da Prefeitura Municipal, são as mesmas pessoas que estavam lá nesse evento do Natal dos Sonhos. E quem eram essas pessoas? Um professor, a mãe do professor que foi jogado ao chão, uma senhora sexagenária, uma professora de educação física que falaram da dona Elisângela, mãe atípica, que ela tem mais de 50 passagens pela polícia, armados. Edilene e Júnior, não tem um vídeo mostrando sequer um pedaço de pau na mão dos manifestantes. Não há um vídeo mostrando que eles tenham arma em mãos. Não há um vídeo que demonstra que eles estavam com um revólver nas mãos. Pelo contrário, a manifestação totalmente pacífica. Eram 15 a 20 pessoas. Bastava o diálogo. Não precisava empurrar uma senhora. O que aquela senhora fez para que ela fosse abruptamente lançada ao solo? Com o empurrão de um guarda, de um homem, cuja força muscular é bem superior. E a prefeita disse: são pessoas com mais de 50 processos. Edilene, ouvintes da Jornal da Top FM. Abner, vou dizer para vocês, eu vou completar 41 anos como advogado. Eu nunca vi um acusado com mais de 50 processos. Nesses 40 anos de advocacia criminal, eu não conheço um cidadão que tem ou responde ou respondeu mais de 50 processos, como ela diz. Nem esses que costumeiramente furtam fios de energia elétrica à noite e é colocado na rua pela manhã. Nem esses têm 50 passagens. Ela vai ter que provar. Ela vai ter que provar. Ou vão cooptar, ou vão querer insinuar, ou vão querer tumultuar, ou vão querer fabricar, porque ela não tem como provar. Porque eu não tenho absolutamente nada com essa manifestação. Inclusive, o professor Washington, que
era o organizador desse evento, ele criou um grupo de WhatsApp e criou também pela internet a Força do Povo. E se você ver lá, nem esse WhatsApp, nem na Força do Povo, tem deputados que acompanharam a manifestação, tem Guarda Civil Municipal que acompanhou, que estava lá, seguindo a manifestação. E a prefeita fala que elas foram pegas de surpresa por esse grupo. Olha, houve convocação. Agora, colhendo para instruir a queixa-crime, nós entramos nesses sites que eles criaram, a Força do Povo, CG, não sei o quê. Tem deputados, vereadores, tem secretário dela que estava seguindo, que estava sabendo de tudo, e não há sequer um nome afirmando ou insinuando de Marquinhos Trade. Ora, gente, se tivessem bandidos armados, se tivessem bandidos com mais de 50 passagens, será que o delegado de polícia iria abrir? Ele não abriu um inquérito policial, não. Ele abriu um termo circunstanciado característico de pequenas causas. Ah, mas o cidadão estava com um canivete. O canivete que esse cidadão que ele se refere estava no bolso dele. Segundo ele, era um canivete de picar fumo, não sei o que ele justificou lá. Ninguém viu esse canivete e apontando para alguém. Foi retirado do bolso dele. Ora, como é que pode? E sabe como que eles transportaram os dois? O que foi encontrado com a arma, que agora eles estão querendo se agigantar, foi colocado na frente da viatura. E o professor Washington foi colocado na cela do Camburão. Não teria que ser o inverso? Lamentável, né? Olha, Lamentável. é triste. E ainda bem, o secretário de segurança diz que todas essas imagens é fake news. É fake news. Gente, mostrem uma imagem que autoriza o empurrão em cima dessa mulher. O que essa mulher fez para merecer a violência desse guarda civil municipal? Era melhor eles terem reconhecido, ter pedido desculpas, não inventar mentiras e muito menos insinuar acusações falsas. Política hoje precisa mais para o senhor? De respeito. Respeito. E onde o senhor sente que ainda falta isso na nossa capital? Tem alguma área em especial? Olha, os exemplos devem vir daqueles que comandam o estado e a cidade. Quando você se preocupa em montar bases para que as coisas ruins não cheguem aos ouvidos da população, você começa a ver que está havendo alguma coisa estranha nesse processo democrático. E hoje você vê com muito, mas muito nítido, uma ação forte do Executivo Municipal para obstar informações do jeito que ela está levando a prefeitura da nossa cidade. Há rumores de dificuldade do 13º, há rumores de estremecimento entre a prefeita e a secretária de Fazenda. O secretário de governo já foi trocado 5 vezes. Gente, você trocar um secretário de governo logo após as eleições por 5 oportunidades, quem não atura quem lá dentro? Uma prefeitura que o gestor reduz o pagamento à vista do IPTU, mudando a regra do jogo com contribuinte. A prefeitura te atrai dizendo o seguinte: se você pagar em dia, eu vou te dar um bônus do Carnê Azul com mais 10%. Você vai ganhar 20 mais 10.
Os 20% foi instituído por Juvencio César da Fonseca, 1986. Todos os prefeitos honraram com a sua palavra, porque é um princípio no direito chamado princípio da boa-fé estatal. E o Estado te atrai para você pagar em dia, porque ele vai lhe dar 10%. E agora a gente pergunta, e essas pessoas que estavam no 4º ano do pagamento em dia do carnê? E as pessoas que estavam fazendo sacrifício para manter e receber o carnê azul perderão esse bônus. Eles mudaram a regra do jogo da noite para o dia. Dizem que estão em dificuldades, que quase toda a cidade chega reclamações no nosso gabinete. Marquinhos, aqui na rua de casa tá uma escuridão. Marquinhos, aqui a quadra de baixo tá sem luz. Marquinhos, tem um poste aqui que parece boate, fica piscando a luz, a luz, a luz. Todos os vereadores solicitam troca ou reposição de luminária. E a resposta sempre é a mesma: estamos em dificuldade econômica. Mas contrataram uma empresa e pagaram quase 2 milhões de reais para enfeitar 14 de julho e a Avenida Afonso Pena com as mesmas luminárias que eu usei em 2020. Peguem as fotos de 2020 da minha gestão, vocês vão ver que são as mesmas luminárias. Alguma coisa está errada. Presta atenção, tomem cuidado. Tomem muito cuidado para que não sejam acordados com sirenes dos órgãos de controle. Se o senhor pudesse voltar ao tempo, uma decisão que o senhor tomaria diferente? Olha, eu não tomaria uma decisão diferente da que eu tomei na política. Mas se eu tivesse que voltar atrás em algum ponto, eu voltaria atrás do meu distanciamento que eu tive depois das eleições de governo de Deus. Porque eu conversava e dobrava os joelhos durante todos os anos da minha gestão aqui na prefeitura. E é por isso que eu senti que Deus protegeu Campo Grande e me fez acertar mais do que errar nas atitudes da pandemia. Mas quando aconteceram aqueles fatos armados contra mim, durante a eleição de governo, eu questionava Deus, eu falava: o senhor está vendo aí de cima, eles maquinando, eles ludibriando, eles envolvendo instituições, eles comprando pessoas para mentir. O senhor não vai parar com isso daí, não vai fazer cessar? E esse é o meu arrependimento, de ter me distanciado de Deus nesse tempo em que eu perdi as eleições para o governo do estado. Se o senhor tivesse que escolher apenas uma prioridade urgente para a capital morena para solucionar, qual seria? Saúde pública. É muito. Edilene, eu saía à noite de casa e visitava os postos de saúde. Eu conversava com os médicos, eu ficava lá atendendo. Eu fui em todos os postos de saúde, 10 da noite, 11 da noite. Tem registros dos sites, é só buscar nas matérias. Mas nunca agi com truculência. Já encontrei funcionários públicos descansando durante o plantão e nunca mandei abrir procedimento administrativo, porque são seres humanos e talvez naquele dia em que eu fui, ele podia estar cansado, sim, fatigado, mas era um bom funcionário público. Não se pode falar dos funcionários da prefeitura. Muitos deles merecem uma remuneração maior, que eu, na época, até não consegui dar para eles, porque não tinha condições. Eu nunca gastei mais do que eu conseguia receber. Eu fazia o que o seu Lúdio Coelho falava na época que ele era prefeito. Olha,
faça o arroz com feijão, mantenha a cidade limpa, tape os buracos, mantenha a cidade iluminada e receba todo mundo no seu gabinete. Essa lição do Lúdio Coelho, que ele, na sala dele, comigo e com meu pai, e com a dona Nilda servindo café, ficou até hoje na minha memória. Olha, é um legado, né? É um legado que se deixa e a gente vê isso, inclusive, pelas mensagens dos ouvintes, por exemplo, aqui pelo YouTube. Marquinhos é um excelente ser humano antes de ser um gestor competente, responsável e generoso. Um abraço também para a Rê, que perguntou sobre a saúde, mas o senhor já respondeu. A Rosali fala, inclusive, ia orar dentro da sua casa, vereador. O Kleber diz, top demais. A Aline, seja íntegro e verdadeiro, vereador, cuidando de todos. Obrigada a Deus pela sua vida. O pessoal está falando aqui. Muitas outras mensagens também, né, Júnior Ferreira, no WhatsApp. Pois é, muitas mensagens aqui. Tem gente fazendo pergunta, o pessoal está mandando recado aqui. Marquinhos Trade, gente finíssima, grande prefeito, sempre ao lado do povo. José Cláudio, que mandou pra gente aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Amei, estou escutando. Quem mandou pra gente que é Albertina Ferraz, que tá ligada aqui na nossa programação também. Boa tarde. Depois do Putinelli, Marcos foi o melhor. A pergunta é, por que os vereadores não fazem nada para tirar essa prefeita da gestão? Estão comprados? A capital está falida? O que será feito para ela sair desta situação? A Tâmara mandou essa pergunta pra gente. Olha, inteligente a pergunta da Tâmara com relação o que fazer para a cidade sair dessa situação. Com relação à suposição de alguma venalidade de parlamentares, não é que eu não acredito, eu tenho certeza que não. São homens e mulheres compromissados com o coletivo, mas que têm os seus lados políticos e ideológicos. A gente tem que saber respeitar. Todos eles que estão na Câmara Municipal, alto, de óculos, de saia ou de terno, cabelo loiro ou de barbas, chegaram com voto. E muitos votos. Então temos que respeitar esses eleitores que colocaram esses parlamentares lá dentro. E são parlamentares que buscam fazer o máximo possível para melhorar a nossa cidade. Agora, aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, também estão aí para nos auxiliar e nos assessorar. Tudo isso está sendo feito. Agora, o que me preocupa mesmo, Tâmara, nessa sua indagação, é com relação ao que fazer para a cidade sair desse buraco. Eu não diria buraco mais, eu diria dessa cratera. Porque nós estamos enxergando o externo. Mas como eu já estive lá dentro da prefeitura, eu consigo prenunciar o interno. E o interno está fraturado. Sabe um cristal que quebra? Tenta colar ele. Você não vai conseguir colar porque ele nunca vai voltar a ser aquele cristal. E hoje fraturaram internamente a administração do município. E não se espantem se a Adriane chegar num outro patamar, como diz Bruno Henrique do Flamengo, de ser a pior prefeita que Campo Grande já teve. Ela já chegou perto, já começou a ultrapassar, mas ela vai disparar. Tem até aquela música em época de eleição, disparou, 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 como a pior prefeita que Campo Grande já teve. Júnior Ferreira, vamos naquele bate-bola com perguntas rapidinhas aí, só para a gente atender um pouco mais essa demanda de tantas mensagens que recebemos dos ouvintes aqui para o vereador Marquinhos Trade? Vamos lá. Bom, vamos lá. Tem algumas participações aqui, né? O Marquinhos falando de ir pro intervalo, né? Que a Adriane seria aí talvez a pior gestão. Tem um ouvinte mandando aqui a pior gestão, sem sombra de dúvidas. Ouvinte que tá mandando pra gente, tá? A minha preocupação
é chegar num ponto onde a reconstrução delonga um período de médio a longo prazo. Então, a gente torce, nós estamos na Câmara para poder aprovar os projetos sadios e saudáveis para a nossa cidade, para que ela consiga administrar e a população sofra menos. É isso aí, né, Júnior Ferreira? Qual outra pergunta? Tem uma outra aqui que era um pouco polêmica, né? O Marquinhos falou das luzes de Natal agora há pouco. Ele também pagou para colocar, ou nós populares estamos errados? Não está errado. Se ele pegar no portal da transparência, no Tribunal de Contas, essa empresa em 2021, que foi o último ano que eu estive à frente da gestão, e foram 4 meses apenas no mês do ano de 2022, ele pode anotar esse número aí, o ouvinte que me fez essa pergunta. A empresa JCL, né? O final dela é Lopes, sobrenome do Lídio e da Adriane. Mas, pelo que consta, não há vinculação de parentesco, mas há uma amizade de stories, de Instagram, um mandando mensagem para o outro. Mas vamos lá, essa empresa, ela na minha administração, ela prestou serviço sim para o município. E no ano de 2021, nós pagamos a ela, a cidade pagou a elas 4.800.000 durante os 12 meses de iluminação pública. Sabe quanto que a prefeita Adriane pagou para essa mesma empresa em 2024? Quase 18 milhões de reais. E por aí o ouvinte já vai saber, né? Nós pagamos, na época, pagamos. Mas se você for comparar, em 2021, nós pagamos em torno de 4 milhões. 2 anos depois, a Adriane pagou quase 18 milhões. Alguma coisa está errada. Tem mais uma aqui, eu vou resumir a pergunta um tanto quanto grande. Vereador Marquinhos Trade, boa tarde. O que o senhor faria com o guarda municipal que empurrou aquela manifestante? Para mim, acho que não vai dar em nada. É o Gelson Salino, da Vila Brasil. Olha, é muito difícil não dar em nada. Eu conheço o promotor que está à frente dessa investigação. Ele já abriu um PIC, que é procedimento investigatório criminal. Ele é preparatório. Dr. Douglas Oldegário. E eu tenho a certeza absoluta que é um promotor extremamente rígido, atento, inteligente e, acima de tudo, justo. É muito difícil você contrariar aquelas imagens. É muito difícil. E vamos imaginar que o guarda, para sua defesa, diga que ele foi xingado, que ele foi atingido na sua honra. Mas não é daquela maneira que ele poderia reagir. O guarda protege, o guarda cuida, o guarda não pune. E quando as autoridades ultrapassam os limites da legalidade, a sociedade recua. E quando ele começou a ultrapassar esses limites, essa senhora foi andando para trás. Ela foi recuando. Quem deveria proteger não pode agredir. O que nós vimos não foi proteção, foi violência. Gente, quero agradecer muito a todo mundo que mandou mensagens pra gente aqui no Instagram, no Facebook, pelo nosso WhatsApp, pelo YouTube. Inclusive aqui o Orivaldo Benites diz: Marquinhos trabalha para o povo, sempre pronto para ouvir o povo. A Eliane diz: Marquinhos é um excelente gestor. E eu quero encerrar a mensagem dos ouvintes, Marquinhos, dizendo inclusive aqui uma mensagem, uma pessoa muito especial para o senhor.
Aline Trade, que fala sempre íntegro e verdadeiro, cuidando de todos. Orgulho de você, pai. Orgulho, orgulho, te amo. E olha que eu estou aqui no seu estúdio com o Caio, o nosso assessor de imprensa, e com a minha sobrinha Ana Sbardelotti. E ela que está nos acompanhando nas mídias, mandando um abraço a todo o nosso gabinete e dizendo ao Júnior que a pergunta do ouvinte ou do ouvinte de que isso não vai dar em nada, eu volto a repetir. A força que empurrou essa senhora para trás não vai ter força para empurrar a justiça para trás. Qual mensagem o senhor deixa então para os nossos ouvintes aqui? Além dessa, é claro que é fortíssima, e para a gente poder encerrar aqui o Jornal da Top. Que acompanhe os trabalhos do Legislativo, que verifique com atenção, independentemente de paixão e ideologia partidária, diferencie as pessoas dos partidos e fiscalizem também. A melhor maneira de nós melhorarmos a democracia é através do seu voto e da sua escolha consciente. Muito obrigada, vereador, por aceitar o nosso convite de vir aqui. Um abraço para todos os vereadores da Câmara Municipal também. Contem, assim como o senhor conta sempre aqui com o nosso microfone, para os outros vereadores poderem vir aqui também na Top FM, poder falar do seu trabalho, dos seus desafios, que são muitos no dia a dia, né? Mandando um abraço a todos eles lá. Uma composição de duas mulheres, a Luísa Ribeiro e a Ana Portela, o pessoal do PL, o Salineiro e o Rafael, temos o pessoal, o Pape, o Carlão, né, o Coringa, o Chico veterinário, o professor Fábio Rocha, o Leinha, o Wilson Landes, temos também o Herculano, o Jamal, temos o Flávio Cabalmi, temos o Silvio Pitu, temos o professor Riverton, temos uma revelação que para mim tem sido um grande destaque, que me encanta a sua presença lá dentro, que é o vereador Jean Ferreira, do PT. É impressionante o carinho e o cuidado que ele tem com as causas sociais. Tem o Landmark, tem o Maicon e o Wilson Landes, quem que a gente... e o Dr. Lívio e o Fábio Rocha. Será que a memória pulou algum deles? Eu acredito. Professor Juari, meu compadre. O Juari esteve hoje com a gente de manhã. E o Coringa, aqui, né? São tanta esses. gente boa lá, né? Lutando pelo povo. O senhor falou algo muito importante, que a população precisa cobrar, né? Porque a população... Tem o Ronilson Guerreiro também. Ronilson, o meu gibiteca, um guri Ronilson Guerreiro, que é da nossa região ali onde eu moro. É um amor de pessoa. Eu costumo sempre dizer, vereador, que a maior arma do povo é o voto. E cobrar, porque não adianta só votar, tem que cobrar, tem que estar presente, tem que participar inclusive da Câmara Municipal, né? Participar das sessões, conversando com os vereadores, porque é esse diálogo que a gente pode conseguir aí reconstruir Campo Grande. Exatamente, são essas pessoas que os eleitores teceram a composição dessa legislatura. O nosso presidente Pape, que tem levado com independência, com respeito, tratando as pessoas com urbanidade, é um garoto muito grande que não condiz com a sua estatura física. Muito obrigada, vereador. E assim a gente vai encerrando o Jornal da Top desta quinta-feira. E olha só, encerramos com diálogos que iluminam, com posicionamentos que revelam e com perguntas que fazem Campo Grande pensar. Mandar, viu, Edilene? O último, faltou um colega meu, que foi meu líder, que embora a gente trava alguns contratempos, eu tenho um carinho enorme por ele. Um beijo para você no seu coração.
Beto Avelar e Otávio Tradi. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.